Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Dando continuidade ao nosso último módulo do curso, estudando as perturbações das menstruações, agora nós vamos entrar, gente, abordando as hipermenorreias. Hipermenorreia, gente, também é conhecido como menorragia e se define como um sangramento menstrual excessivo. Esse transtorno, ele não deve ser confundido com os sangramentos entre as menstruações, ok? Ou com outros distúrbios do ciclo menstrual, como polimenorreia ou dismenorreia. Essas alterações que acontecem no ciclo menstrual devem receber uma atenção adequada, já que nem sempre eles são problemas meramente hormonais. Okay? Então, a primeira sinal de mudança no ciclo é melhor indicar essa paciente a fazer uma nova visita ao ginecologista, mesmo que ela já tenha ido este ano fazer todo o seu tratamento anual preventivo. O sangramento ele é considerado excessivo quando ocorre uma variação significativa desse padrão menstrual na mulher. Então, a menstruação ela varia, mas o sangramento ele é considerado anormal em 4 situações diferentes. Na primeira, quando ela dura mais de 7 dias de sangramento. Quando o ciclo é inferior a 21 dias, então ela está sangrando 2 vezes, às vezes, no mês. E quando surgem coágulos no sangue, ou quando, na quarta possibilidade, essa perda de sangue supera 80 mililitros. Ou seja, como é que a gente sabe que isso acontece? Isso acontece quando o absorvente fica cheio em apenas 1 hora, porque a quantidade de absorção dele é aproximadamente de 80, 90, 100 mililitros no máximo. Agora, além de durar mais tempo, as hipermenorreias, essa menstruação também pode ser mais dolorosa. Um outro sintoma que ela pode estar apresentando, por deficiência já de sangue a nível ocidental, chamado de anemia, é a sensação de fadiga, falta de ar, né? Isso provocado pelo sangramento excessivo. Daí a necessidade de fazer um acompanhamento clínico com exames para saber se tem a necessidade de reposição ou até de um tratamento mais agressivo desse útero. Agora, o que poderia causar, né, esse sangramento excessivo? Na lista de possíveis causas estão incluídas alterações hormonais, disfunção nos ovários, patologias dentro do útero, problemas do endométrio, né? Infecções na pelve, fibromas, que são os também chamados de miomas, pólipos e etc. Como acontece com outros problemas da menstruação, algumas mulheres têm a maior predisposição para a hipermenorreia. Então, a história clínica dela já diz, não, eu sempre, desde que comecei a menstruar, eu sempre tive um fluxo bastante abundante. Agora, é característico de aparecer em mulheres com obesidade, mulheres que estão entrando na menopausa, que têm um histórico familiar de sangramento excessivo. Essas são que estão no grupo de risco de hipermenorreia. Agora, a hipermenorreia, gente, ela é um sintoma. E não é uma patologia, ele é um sinal de que algo está errado. Então, é necessário... Assim que se constate uma anomalia desse fluxo menstrual, a equipe médica ela vai entrar realizando uma série de exames, pegando o histórico da paciente, alguns testes laboratoriais, alguns hormonais, alguns testes de imagem, exames de imagem, para certificar qual é a causa que está levando a essa hipermenorreia, ok? Para a gente descartar doenças sérias que possam estar levando a esse comprometimento. Porque o tratamento ele vai depender diretamente da causa que está levando a esse sangramento excessivo. E esse tratamento ele pode ser ambulatorial, seja clínico, com medicações, né? E ele também pode ser cirúrgico, vai depender o quê? Do risco que esse sangramento esteja proporcionando para a mulher, da etiologia desse sangramento, né? Da gravidade da lesão que está por trás desse sintoma. Por exemplo,
Se há um desequilíbrio hormonal comprovado com exames de sangue, ok? O que o médico vai fazer? Ele vai entrar com prescrição de medicamentos, por exemplo, uma pílula anticoncepcional, ou vai mudar a marca da anticoncepcional que ela já está utilizando, com uma dosagem diferenciada, e isso pode regular as taxas hormonais e diminuir esse sangramento. Muito legal. Uma outra coisa que pode acontecer é a anemia. Então, se há uma perda excessiva de sangue que tenha provocado anemia, é necessário que entre o quê? Com medicação para nutrir, né? Fazer uma proposta de recuperação, de refazer o sangue. E se for um caso muito grave, que esteja levando a uma anemia grave, um sangramento que não cessa, a retirada cirúrgica do útero é uma opção também. Então, falar de hipermenorreia é falar de um sintoma que está por trás de uma patologia, ou seja ela de fundo hormonal, apenas um desequilíbrio hormonal, ou até mesmo de um fibroma, também chamado de mioma, ou cistos, ou endometriose, ou uma infecção, alguma coisa que esteja comprometendo essa função do útero e do ovário e levando a esse sangramento sem controle adequado. Então, é necessário que se descubra o porquê disso. Não basta a gente entrar com pontos que interrompam o sangramento. Eu preciso saber o porquê isso está acontecendo. Por isso a gente vai ver que a etiologia dela é bem grandinha. A gente vai trabalhar bastante slidezinhos agora em cima disso. Então, eu tenho uma menstruação cuja quantidade ultrapassa de normal, acima de 80 ml, né, por hora, mas que está incluída em um ciclo menstrual regular, ou seja, ela vem regularmente, e quando vem, ela vem em grande quantidade, ok? A duração normal da menstruação com perda de sangue abundante, diária, é chamado de menorragia. O aumento da duração da menstruação com perda de sangue cotidiana, ou seja, acima de 7 dias, é chamado de polimenorreia. Okay? Só para a gente fazer a diferença entre menorragia e polimenorreia. Mas na medicina chinesa, o que a gente tem de etiologia, basicamente, né, é calor no sangue, que não consegue, o vaso não consegue, que escapa dos vasos o sangue, né? Ele se esvai dos vasos. Eu tenho a deficiência de Ti, principalmente Ti do baço pâncreas, que não consegue manter o sangue dentro dos vasos. E eu tenho estagnação e mucosidades que estão levando a doenças, patologias instaladas, principalmente em ovário, útero, como endometriose, fibromas, etc., que estão atrapalhando a função uterina adequada. Quando a gente fala de etiologia de calor no sangue que leva à hipermenorreia, né, eu tenho uma quantidade de sangue acima do normal, ou uma duração longa, demasiado longa de menstruação. Okay? Em vez de ser 5 a 7 dias, ela tem uma menstruação de 10 dias aproximadamente. Esse sangue tem característica vermelha escura ou enegrecida. Ele pode apresentar coágulos, porque eu tenho calor, e o calor cozinha o sangue. E o odor é um odor repugnante, não é um odor agradável, não. O calor, ele leva a um odor desagradável associado, tá? Posso ter alguns sintomas que estão junto com esses, que são sintomas associados. Então, no momento da menstruação, essa paciente ela pode se queixar de lombalgia irradiada para o sacro, dor em toda a região de dermátomo lombar. O rosto, ele vem aquela febrícula, então vem aquele rosto avermelhado. Uma febre vespertina que não necessariamente ela é detectada ao termômetro. São a sensação de febre, de calor interno. Sintomas como de deficiência, de calor interno, o vazio de yin. Olha só, vertigens estão associados, a febre vespertina. Agora, sintomas de calor mesmo presente, secura de lábios, língua vermelho escarlate, vermelho mesmo, e o revestimento amarelo. Então, eu tenho presença de calor, tá? E calor plenitude aqui. O pulso pode ser um pulso em corda, um pulso rápido, porque eu tenho calor, ou eu posso ter um pulso vasto, um pulso cheio e um pulso grande, ok? Um pulso de plenitude.
Como princípio terapêutico, eu preciso refrescar este calor geral e refrescar esse calor do sangue. Com isso, eu consigo consolidar as menstruações de forma adequada, um ritmo adequado, uma frequência adequada, numa quantidade adequada. E eu vou escolher pontos para isso. Quais são os pontos? Bem, IG11, que é um ponto excelente para calor, né? F2, BP10, tudo que se relaciona a sangue, BP10 está envolvido. Temos o estômago 30 e o pericárdio 7 como diferenciais aí que a gente vai discutir agora nos nossos próximos slides. Então a gente inicia utilizando o IG11 Guti, né? Cuti. Este ponto, ele também é chamado de Lagoa Tortuosa. É ponto remar, ponto de tonificação geral, mas também é um ponto relacionado a todas as questões de calor interno. Um ponto que muito utilizado para febre, para febrícula. É um ponto que vai regular a circulação do Qi e do Shui em todos os canais de energia. Ele vai harmonizar a energia essencial e o Shui, vai promover e fortalecer o Shui. Ele é um ponto que vai eliminar calor, reduzir febre, regular Qi nutritivo e defensivo e importante, ponto que refresca sangue, tá? Ele é um ponto que refresca, ele elimina o calor do sangue. Então, o Guti ou Cuti ou IG11, ele é utilizado para doenças febris de forma geral, situações em que eu tenha calor interno ou calor externo. Ele é um ponto importante, calor no sangue, ele é um ponto bastante utilizado. Já o Xinjiang, né, também chamado de passagem, né, passar entre os dois primeiros dedos do pé. Muito bem, este ponto, ele é ponto do movimento fogo. Esse ponto é um ponto importante porque ele harmoniza o Qi do sangue. Então, se tiver calor, ele vai quitar o calor. Ele vai aliviar o fígado, ele vai dispersar o yang excessivo do fígado e vai dispersar o calor do sangue. Então, em situações que eu tenha calor no sangue, principalmente que envolvam o útero, é interessante utilizar o F2. Ele drena fogo do fígado, ele faz circular Qi estagnado, ele dispersa umidade, calor e regula a menstruação. E além de tudo, ele tem uma relação com o sangue importante, não só por ser do meridiano do fígado, e a gente sabe que o Shui do fígado é que vai para o útero, não só isso, mas também porque ele reforça o Chonmai. Então ele é um ponto que é um vaso maravilhoso, importante relacionado com o sangue do útero, tá? Então ele refresca esse sangue. Então ele é um ponto específico para a questão que a gente está trabalhando. O PP10, a gente já viu que ele está relacionado com todas as características de desarmonias do sangue. Seja para tonificar, seja para esfriar, seja para esquentar, ou seja, nesse caso eu tenho calor no sangue. Então, ponturar BP10 em sedação vai promover um equilíbrio energético e vai esfriar esse calor do sangue, ok? Então, sempre que eu tiver alguma coisa relacionada com o Shui, o BP10 é um ponto regulador universal do sangue, seja para qualquer tipo de desarmonia do Shui. O estômago 30 ou Qi Chong, este ponto também chamado de Qi torrencial, ok? Este é um ponto que é o ponto inicial do canal Chonmai. Além disso, ele é um ponto que tonifica o mar dos alimentos, que tonifica a função do estômago, então ele melhora a função de recepção de alimentos, tá? Mas ele harmoniza o Qi e a nutrição do Shui. Então ele tem uma relação com o Shui importante. Ele reduz febre, ele regulariza as funções energéticas do útero e do Chonmai e aumenta o Qi do Jiao médio, que vai facilitar na produção de um Shui novo, caso essa hemorragia seja tão intensa que leve a uma deficiência de Shui. E aqui o pericárdio 7, Dalin, também chamado de grande colina, é mais um ponto que vai ter como função eliminar o calor do sangue, eliminar o calor geral e refrescar o calor do sangue.
Este pontinho, ele está localizado 0,3 a 0,5 Tsum, né? Ele é bem na prega do punho, na linha média do punho, na face anterior, né? É bem na preguinha do punho. E foi utilizado justamente com essa função de refrescar calor no sangue e de eliminar calor global. Agora, quando a gente entra numa etiologia onde a gente tem calor no sangue, e esse calor do sangue é associado à deficiência de Yin, ou a nível de vazio, eu tenho um calor vazio que chegou a nível de manifestar no sangue, ou eu tenho um calor no sangue intenso que está consumindo Yin. Ok? Então, o que eu vou ter de sintomatologia? Sangue vermelho com coágulos. Então, eu tenho um calor intenso consumindo substâncias. Correto? Garganta e boca seca. Calor nos 5 centros é sinal de deficiência de Yin. Língua vermelha, deficiência de Yin, com revestimento delgado. Amarelos, eu já tenho calor, ou sem revestimento, ok? Se for só a deficiência de Yin. O pulso, por deficiência, é pulso fino, mas ele é rápido porque eu tenho presença de calor. Então, eu tenho um calor e uma presença de calor, né? Um aumento do calor do local, e eu tenho uma deficiência de Yin associada. Bem, o princípio terapêutico é justamente aumentar o Yin para combater esse calor. E com isso, a gente vai utilizar alguns conjuntinhos de pontos. A gente tem o R2, que é o Hangul, o R5, o Shui Quan, o BP10, Shui Hai, o BP6, Shaninjiao, BP1, Inbai, F1, Dadun e o pericárdio 8, que é o Laojing. Então aqui, gente, bem no canto antero-inferior do osso navicular, a gente tem o R2 ou Hangul, também chamado de vale resplandecente. É um ponto fogo, ponto manancial, ponto do meridiano do rim, tá? Um ponto que tem como área-alvo bexiga, útero e garganta, tudo a ver com o rim, né, gente? E é ponto que foi escolhido porque ele clareia calor por deficiência. E aqui a gente tem calor por deficiência de Yin, ou calor que levou à deficiência de Yin. Então a gente tem calor relacionado a um quadro de deficiência, ou levando a uma deficiência a nível de vazio, ou um vazio que levou a um calor. Então eu tenho um ponto específico para isso, é um ponto que esfria o sangue. Então ele trata a sintomatologia: garganta seca, calor nos 5 centros, rubor malar, menstruação irregular, tudo que a gente tinha visto na sintomatologia da nossa pacientezinha. Aí, gente, um Tsum abaixo do R3, a gente tem quem? A gente tem o R5 ou Shui Quan. O R5 ou Shui Quan, também chamado de fonte da água. Este ponto, ele vai ser utilizado por uma característica interessante de beneficiar a menstruação, de regular o útero e com isso beneficiar a menstruação organizada, regulada, equilibrada. E aí voltamos a mostrar aqui o Shui Hai, né? BP10. Neste caso, a gente vai utilizar quais funções relacionadas ao Shui do BP10, né? Que é o mar de sangue. As questões de esfriar o sangue, de revigorar o sangue, de interromper sangramentos excessivos, de regular a menstruação, de nutrir sangue, porque sangue é Yin, ok? Então eu tenho que também nutrir, porque eu estou perdendo em grande quantidade. Então essas são as funções que a gente vai trabalhar. Toda a questão da menstruação irregular, dolorosa, sangramento em excesso, tudo isso a gente vai atuar com o BP10. Já o cruzamento dos 3 Yins, o BP6, o Shaninjiao, ele é utilizado por ser um ponto muito importante para nutrir o Yin. E eu preciso nutrir o Yin para diminuir esse calor no sangue, não é? Então ele é um ponto que fortalece baço, é um ponto que estimula a função do fígado, é um ponto que ajuda o rim, que resolve umidade, né?
que tonifica e nutre o Xue e o Yin. E é por isso que ele foi escolhido, para tonificar, nutrir o sangue e nutrir o Yin de uma forma geral. E com isso, eu tenho uma regulação do útero e da menstruação. Okay? Além de ser um ponto importante para esfriar o sangue e um ponto analgésico uterino importantíssimo. Ele tem uma analgesia eliminador, né, de cólicas. Ele é um ponto muito utilizado para cólicas. E aí, gente, 0,1 de Sun, a margem uguial medial do hálux, bem aqui no cantinho, né, superior da unha, na margem unguial mesmo, a gente tem o BP1 ou Imbai, um pontinho um tantinho quanto dolorido, tá? Mas é um pontinho muito interessante para regular baço e para interromper sangramento de qualquer etiologia. Ele é um ponto muito bom. Já trabalhei BP1 para interromper sangramento de extração de siso e ele resolveu muito bem com isso. Ok, gente? Então esse é um ponto muito bom para interromper o sangramento, que vai tratar a distensão abdominal, que vai tratar hemorragia uterina, que é o nosso caso aqui que a gente vai estar atuando. Por quê? Porque ele nutre, ele tonifica a função de manter o sangue dentro dos vasos do elemento terra. Muito bem, gente. Aí a gente passa para o F1 no protocolo, né? O Dadum, Grande Monte. É um ponto que tem como ação na medicina tradicional chinesa regular a menstruação. E principalmente, gente, nesse caso, resolver calor, umidade no aquecedor inferior. Então, ele foi escolhido justamente para quitar o calor no sangue que se encontra no aquecedor inferior, levando à hipermenorreia. Ele tem área-alvo a genitália. Então, ele junta não só a questão de ser um ponto que trabalha resfriando o calor no sangue, mas direciona esse resfriamento, quando ele é ponturado em conjunto com os outros pontos, para onde? Para a área genital, ok? Por isso é que ele é utilizado para menstruação irregular e excessiva, para inchaço na genitália, dor na genitália, para retenção urinária com sangue na urina, para micções dolorosas, dificultosas, é um ponto para isso. Além de que, paralelamente, ele também é um ponto que trabalha a questão de consciência. Então, ele é um ponto que restaura e recupera a consciência. Ele é utilizado bastante para situações de perda de consciência e também utilizado para epilepsia. O PC8, gente, Laogão, ou Palácio do Trabalho, ele situa-se no centro da palma da mão, entre o segundo e o terceiro metacarpo. Okay? Este é um ponto que drena fogo, que clareia calor, muito ligado também a fogo do coração, por ser um ponto do pericárdio, né? Do elemento fogo. É um ponto que esfria o Xue. Então, ele foi utilizado como ponto de apoio para esfriar esse calor no sangue e dar um aporte, né? Principalmente quando esse calor chega ao nível de fogo, levando a outras sintomatologias associadas de fogo no sangue, de calor, excesso de calor no sangue, né? Aí a gente tem um ponto que trabalha o elemento fogo, que esfria esse calor, que quita o calor no Xue e que tem uma relação direta com o coração. Agora, passando para uma outra etiologia, a etiologia de calor no sangue e muitos coágulos, levando à hipermenorreia. Quais são os sintomas que essa mulher pode apresentar? Muito bem, esse sangue, ele é um sangue extremamente quente, né? Então, ele é um sangue arroxeado, escuro, com numerosos coágulos. É um sangue pré-cozido. Na medicina chinesa, coágulo, ele chega a ser o sangue cozido, né? Ele chega ao calor extremo a ponto dele se compactar. Então, a gente tem um sangue arroxeado, escuro, com numerosos coágulos. O odor não é um odor bom, é um odor fétido, né? Nas bibliografias, a referência de odor insuportável. Então, a gente tem um odor desagradável, bastante desagradável, de pútrido. A língua é púrpura, ou seja, uma língua de estase, de calor e estase de Xue,
com petequias e revestimento amarelo. Então, eu tenho aqui o componente de calor bem explícito. O pulso dessa paciente é um pulso rápido, que denota calor, em corda, que tem uma relação com o elemento madeira, e fino. A finura, nesse caso, vai descrever o volume de conteúdo do pulso. E esses conteúdos do pulso, né, ou dos canais e vasos, são chamados de ti, sangue e fluidos. O mecanismo da doença de base de um pulso fino, gente, é a fraqueza por deficiência, que pode ser de ti ou de Chouet. Neste caso, a gente tem uma hipermenorreia. Quando o pulso está fino, isso nos remonta o quê? Que já está se instalando uma deficiência de Chouet. E, consequentemente, haverá uma deficiência de Ti, porque Ti e Chouet caminham lado a lado. Então, esse pulso fino já é um pulso que nos leva a pensar em deficiência de yin, sangue, fluido, né? Deficiência de Ti, que vai levar a um pulso fraco, consequentemente. E qual o princípio terapêutico que a gente vai trabalhar para reharmonizar essa condição, né? Trazer de volta a harmonia? Bem, se eu tenho calor no sangue, eu tenho que refrescar esse sangue, correto? A primeira coisa que eu tenho que fazer é combater este calor. Então, eu tenho que entrar com pontos que refresquem para buscar o equilíbrio entre o calor e o fresco, correto? E os coágulos que já estão instalados, eles deverão ser o quê? Dispersados. Então, eu vou trabalhar pontos do baço, pela questão de transformar, dispersar e trabalhar essas questões, mas principalmente pontos do fígado, que são pontos que movem, que são pontos que liberam estases, que são pontos que esfriam o sangue, que são as características, as questões relacionadas à função do sangue, fígado com relação ao sangue, ok? Então, a gente vai trabalhar com F2, Xinjiang, F14, Qimen, e o BP8 de Ji. O F2, Xinjiang, ou passar entre, ou entre passagem, né, é ponto do movimento fogo, um ponto de sedação, que vai levar à harmonia tanto do Qi quanto do Chouet. Ele vai aliviar o fígado, tá? Ele vai dispersar o excesso de Yang, que possa estar levando a um calor no sangue. Ele vai drenar fogo do fígado e, consequentemente, ele vai favorecer um resfriamento do Chouet, porque uma das funções do fígado é esfriar o sangue. Caso esse calor venha de vento interno, ele também vai dominar essa questão de vento interno, interior. As estases serão circuladas através da puntura desse ponto em dispersão, porque ele é um ponto que faz circular o Qi estagnado, pertencente a todas as funções da madeira, né? Então a gente sabe que a madeira ela tem como função liberar o livre fluxo do Qi, especialmente o fígado, né? E esse ponto é um ponto que vai mover as estases. Então a gente tem coágulos, né? Que são estases condensadas de Chouet, e a gente tem que liberar isso, essas estagnações. Acalma o Shen, porque toda sintomatologia de calor relacionada ao elemento madeira leva à ansiedade, agitação, irritabilidade, né? São sintomas relacionados que vão levar ao superaquecimento e à autocombustão, chegando até o elemento fogo, podendo desalojar o Shen. Então ele tem a questão emocional bem estabelecida em suas funções. Dispersa a umidade e calor, e como pertence ao Zhang fígado, né, que tem uma relação direta com o útero, ele regula a menstruação e reforça o Chong Mai, que é o vaso maravilhoso, muito relacionado com sangue e útero. Daí ele está sendo relacionado como um ponto que tem indicação para menstruação irregular, dismenorreia, metrorragia, né? Questões urinárias como dor, disúria ao urinar, sangue na urina, que são relacionados com calor no sangue. O F14, Qimen, também chamado de porta cíclica, é ponto mu do fígado. Também é ponto de cruzamento com o canal do baço e Yin Wei Mai. Como indicações, o que a gente tem com este ponto?
Este ponto é um ponto que vai harmonizar o Qi do fígado e da vesícula biliar, né? Um ponto de harmonização da energia do Zangfu. Ele vai promover a circulação do sangue e vai remover estases, é o objetivo que a gente quer, né? Liberar as estases, esses coágulos estagnados. Ele vai remover estagnações de Xue, ele vai dispersar calor perverso, mucosidade de fígado de vesícula biliar, ele vai esfriar o sangue e também tem funções de beneficiar o estômago e, consequentemente, a digestão. Haja visto que uma das funções do fígado é harmonizar a digestão. Entretanto, no nosso caso de estudo, que é a ginecologia obstetrícia, ele foi escolhido pela questão de liberação das estases, essa estase de Xue relacionada, ser um ponto que vai esfriar o sangue e vai mover esse sangue também estagnado. Então, ele é um ponto interessante para tratamento de calor no sangue com coágulos em excesso. E aí a gente entra com o Digi, mudança da terra, também chamado BP8, um pontinho muito especial para questões de Xue, que tem relações com estase e que tem relações com Xue, né? Esse é um ponto que vai harmonizar e tonificar o Qi do baço, regulando a sua função. É um ponto de Qi, que é um ponto de acúmulo do canal do baço, ok? Mas ele é um ponto que trata patologias sanguíneas. Ele é um ponto que fortalece e promove a circulação e remove a estase de Xue e de Qi, mas mais de Xue, ok? Então, com isso, ele vai levar o quê? No nosso caso, a uma harmonia da menstruação e do Qi do útero, porque é uma das suas funções. Então, foi escolhido um ponto do baço para transformar, mover essas estases, esses coágulos, né? E foi um ponto que vai fortalecer o baço para transformar e transportar de uma forma adequada, né? E também para a produção de Xue, porque pode ser que essa pessoa esteja entrando em deficiência, a gente viu o pulso fino, né? Então ele é um ponto que tem uma relação legal com o sangue, para a gente não só liberar as estases, transformar isso, mas também estimular a produção de Xue novo. E é um ponto que tem uma relação com o Qi do útero associado. Então, esse protocolozinho é super legal, né? Poucos pontos com boas funcionalidades. Muito bem, gente. Saímos, então, da questão da hipermenorreia por calor no sangue e muitos coágulos e entramos agora no estudo da hipermenorreia que vem decorrente de vazio de Qi. Então, como sintomas, são sintomas de vazio de Qi que vão estar associados. Então, o que eu tenho? Eu tenho um sangue claro, de textura fluida, um rosto pálido e brilhante, o cansaço extremo a nível de astenia física, apatia mental, né? Deficiência de energia para a produção de Xue, deficiência de energia para nutrir pele, né? Deficiência de energia para dar energia para suas atividades físicas e mentais. Aí essa deficiência de energia ela se repercute chegando até ao nível do Qi, do coração, e aí a gente tem palpitação, vai para o aquecedor superior, né? Então fica dificultosa a respiração associada a palpitações. Essa pessoa ela já tem uma característica de frio interno por deficiência de baço, de rim, né, associado. Então o que a gente tem? A gente tem temor do frio. Essa deficiência de Qi é bem ligada à deficiência de Yang Qi, pelo que a gente está estudando aqui, né? Sensação de vazio, peso no baixo ventre, olha aí o baço gritando, né? Dizendo, olha, eu estou fraco, eu não estou trabalhando, né? Lombos doloridos, tanto o rim quanto o baço pode provocar, mais o rim nesse caso, um abdômen dilatado e dolorido, olha o baço aí gritando. A língua é uma língua de deficiência, então é uma língua pálida com revestimento branco, ou seja, eu tenho o componente de frio e uma deficiência de calor, de energia, de Xue, se mostrando aqui como provável continuidade se essa desarmonia evoluir. O pulso é superficial e fraco, podendo evoluir para o vazio, né? Então eu tenho um pulso de deficiência,
Quando a gente fala em pulso superficial ou flutuante, né, é uma característica de pulso yang. Entretanto, se ele for flutuante, ou seja, superficial associado a fraco, eu tenho um pulso de modelo de deficiência de yang-qi, né? E o pulso vazio é um pulso que se encontra também flutuante, amplo, porém ele tem características de padrões de deficiência de Xue. E o pulso fraco, ele é observado nos padrões de deficiência de Yang. Então, o nosso pulso é um pulso típico de vazio, de deficiência de energia, que pode estar evoluindo para uma deficiência de Xue, ok? Então, qual é o nosso princípio terapêutico? Bem, eu vou tonificar o Qi para que eu consiga deter esse Xue e evitar o vazio de Xue, e, com consequência, eu vou ter uma melhora dos padrões de pulso, de língua e da sintomatologia da paciente. Então, quais são os pontos que a gente vai escolher? Bem, pontos que estejam relacionados com produção de energia, correto? Pontos que estejam relacionados com o Qi, com o Yang, pontos que estejam relacionados com os Yangs baço, Yin, e que façam uma restauração da energia dessa nossa paciente. Então, a gente vai entrar com bexiga 20, que é o Pichu, bexiga 23, Shenshu, eu vou trabalhar tanto o baço quanto o Yin. O estômago 36 é importantíssimo, né? É ponto-chave. Geralmente a gente pode até utilizar moxa, porque não tem calor associado no pulso. O BP1 para controle da hipermenorreia e ajudar na contenção do Xue. O R3, Tai Chi, ponto fonte do Yin, que é a sede do Yin e do Yang, logo a sede da energia do nosso corpo. E o VC6, que é o Chi-Hai, né? Que é o mar do Qi, mar da energia. E vamos lá um por um para vocês. Então, a gente começa com o Pichu bexiga 20, que é ponto Shu dorsal do baço, que vai fazer o quê? Ele vai harmonizar o Qi do baço e do fígado, também do estômago e também do dial médio. Este ponto, ele vai harmonizar e nutrir o Qi, o Xue e o Yong-Qi. Ele vai facilitar a questão da digestão, então ele vai melhorar a condição de absorção dos alimentos e bebidas e, consequentemente, transformação em energia e transporte dessas energias. E ao elevar o Qi do baço e nutrir o Xue, ele vai interromper o sangue, vai conter a hemorragia e vai interromper esse sangramento, porque ele vai promover uma ideal função de manter o sangue dentro dos vasos, que é a função do Zang baço-pâncreas, né? E aí, como dobradinha, a gente entra com o Shenshu, que é ponto Shu dorsal do Rim. Este ponto, ele vai tonificar o Qi, tanto o Yang quanto o Yin Qi do Rim. Ele vai nutrir a essência, que é o Jing do Rim. Ele vai fortalecer a região lombar, porque é a área de atuação desse Zang, né, gente? Ele vai nutrir esse Xue, então ele vai entrar como preventivo de um vazio de Xue, que a gente viu pelo pulso que podia evoluir para isso, né? Ele é um ponto que beneficia medula produz Xue, beneficia ossos também, a gente sabe que tem relação com o rim, né? Mas é ponto que tonifica útero, ponto que atua tonificando Rei Mai, Dun Mai e Chu Mai. Então, com isso, ele faz o quê? Ele faz uma regulação da menstruação. Então, ele vai tratar tanto menstruação escassa, como no nosso caso agora, menstruação excessiva, mas também trata a menstruação irregular e amenorreia. Então, ele é um ponto que, por trabalhar os vasos maravilhosos, ele tem uma ação de harmonização, de equilíbrio da menstruação. Então, ele é importantíssimo ser utilizado associado ao Pichu. Melhora a questão de transporte, transformação em transporte de alimentos das substâncias, alimentos e bebidas, e tonificação de Xue associado a isso, né? E o outro vai trabalhar as questões da energia Yin e Yang do Rim, que consequentemente vão favorecer a produção do Qi para o corpo inteiro, e também na regulação da menstruação, por ter um acesso direto a vasos maravilhosos importantes em ginecologia. E aí, para vazio de Qi, não podia deixar de trabalhar, né,
de preferência com moxa, o estômago 36, ou Zhu San Li, ou 3 milhas do pé, ou 3 distâncias do pé. Este é ponto que vai trabalhar tanto na beneficiação do estômago do baço, mas também, neste caso, é um ponto que tonifica Qi Xue, que tonifica Qi original, que regula Qi nutritivo e Qi defensivo, que é o Wei Qi. Então, quando a gente tem uma situação em que há vazio de Qi, a probabilidade de você ser invadido por energias mal qualificadas, ou Qi perverso, é grande, porque você não tem energia para se defender. Então, a gente tem que pensar sempre a nível de profilaxia, de prevenção. Ela está num quadro de deficiência e essa deficiência favorece a penetração de Qi externo. Então, para prevenir, é interessante também utilizar o estômago 36, porque além dele tonificar o sangue, o Qi original, ele também tem uma relação muito forte com o Qi defensivo, com o Wei Qi. É um ponto que vai trabalhar muito a energia Yang, ele aumenta o Yang, né? Ele espelha o frio, ele recupera esse Yang e, consequentemente, ele recupera as questões de astenia, fraqueza, cansaço, tudo associado à deficiência do Yang, ok? Daí o estômago 36 ser escolhido, muito importante, como se fosse um coringão mesmo, com uma carta do coringa para trabalho de deficiência de hipermenorreia por vazio de Qi. E aí a gente dá continuidade pela questão da hipermenorreia, muito importante associar INBAI BP1, que é um ponto muito utilizado para interromper sangramento. Então ele é um ponto que também é conhecido como branco escondido, ponto do meridiano passo pâncreas, que tem uma relação direta com hemorragia uterina e hemorragia na urina, nas fezes e no nariz. Okay? No nosso caso, a hemorragia vem de onde? Vem do útero. Então, ele é um ponto muito importante para cessar esse excesso de sangramento que está apresentando a nossa paciente. E quando a gente trabalha vazio de Qi, é muito importante escolher quem? O ponto fonte do rim, né? O Tai Chi, o R3. Por quê? Porque eu preciso tonificar o Yin e o Yang para a produção de um Qi adequado. Então, quem é que produz Yin e Yang, né? Quem é que tem quem é a sede do Yin e do Yang do corpo? Não é o rim? Então, o ponto fonte do rim, ele vai fazer o quê? Ele vai tonificar o Yin e o Yang do rim, consequentemente Yin e Yang do corpo inteiro, correto? Ele vai fortalecer a região lombar, beneficiar a essência dessa mulher e vai regular o útero. Esse tem uma função legal, o R3, de regulação do útero. Por isso que ele é utilizado para essas sintomatologias que ela apresenta, como lacidão e dores na lombar, fraquezas de um modo geral, fraquezas em joelhos frios, lombar fria, irregularidade de menstruação, deficiência de energia de uma forma geral. Então, o R3 é um ponto muito utilizado quando a gente tem sintomatologias que remetem para deficiência de Qi. Nesse caso, nós estamos a nível até de vazio de Qi, correto? E aí, para elevar a energia geral, para fechar com chave de ouro, a gente vai entrar com o quê? Com o VC6 ou Qi Hai, Mar do Qi. Por quê, né, gente? Porque eu preciso restaurar essa deficiência a nível de vazio de Qi, né? E com isso, eu preciso, para isso, melhor falando, eu preciso tonificar o Qi original, tonificar o Yang Qi, eu preciso restaurar esse Qi. E o Qi Hai, o VC6, também tem uma função muito legal, que é a regulação do Qi, justamente aonde? No aquecedor inferior, que é aonde essa mulher está apresentando a sintomatologia da sua desarmonia. Então, para deficiência de Qi, para colapso de Yang, para cansaço, para membros frios, para sangramento menstrual constante, que é o nosso caso, que é a hipermenorreia, para dor no aquecedor inferior, por deficiência de energia, o VC6 é um ponto muito legal de ser trabalhado, ok?
Muito bem, né, gente? É quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, elas realmente provam que podem. Anteriormente, a gente estava estudando hipermenorreia por vazio de Ti. E a gente já sabia que tinha uma questão do baço pâncreas, que a gente tinha que fortalecer o baço pela questão da energia. Só que agora essa pessoa, ela não tem só vazio de Ti, ela também tem vazio de baço. Ela evoluiu para um vazio de baço. E provavelmente ela tinha um vazio de baço que levou um vazio de Ti ou vice-versa. E aí a gente vai ter que realmente pegar pesado em quê? Em situações em que eu possa trabalhar a energia do baço pâncreas e do estômago para favorecer a produção desse tipo. Então eu tenho a hipermenorreia, ou seja, o sangramento, né, excessivo. O sangue é um sangue de vazio de energia, olha, é o sangue vermelho pálido, textura fluida, que é um sangue sem consistência. Mente indolente é uma característica do baço pâncreas. A gente tem a questão da preocupação, mas também pode ter relacionado à indolência, ou seja, teimosia, né, associada a não condição de conseguir ouvir conselhos e seguir conselhos, né, pelos pensamentos próprios que se encontram na mente, e ele não te permite estar aberto para ser receptivo à ajuda externa. Então a pessoa fica meio que como se fosse indolente, na realidade ela não consegue se liberar dos seus próprios pensamentos que as dominam, né? Respiração curta, tá aqui a deficiência, o vazio de Ti se instalando. A falta de apetite tem relação com o baço, e essa falta de apetite é uma falta de apetite seletiva. O que é isso? Ele não tem fome. Quando tem vontade de comer, é vontade de comer alimentos que só prejudicam o baço. Então são alimentos doces, massas, são alimentos que vão levar à produção rápida de açúcar e uma falsa energia instalada, porém a depressão ela é eminente e bem forte logo a seguir. Então a pessoa ela tem um pico de energia pela absorção da glicose, e logo depois a energia cai bruscamente, ok? Porque não tem energia, não gosta de falar e deseja sempre estar descansando. Então ele deseja descansar sempre. As evacuações são mal formadas, as fezes elas têm pedaços de alimento associado porque o baço não está transformando esses alimentos, né? O epigastro é dilatado, a pressão torácica, eu tenho uma estase nessa região, uma má digestão, que pode levar até uma inversão de Ti. Muita mucosidade, porque o baço não transporta e não transforma as umidades do corpo, e isso se transforma em mucosidades. Então, excesso de saliva grossa, expectoração, purga, eczemas, etc. Tudo que tem relação com umidade e muco associado, tendo uma relação muito direta com aquilo que ele ingere. Então, a pessoa ela tem a predominância de alimentos que vão gerar muco. Geralmente é uma pessoa obesa e grande, já tem uma característica de deficiência de baço, já vem com essa característica. Uma pessoa que retém líquido, né? Uma pessoa inchada. A língua é uma língua de deficiência de energia, então é uma língua pálida. O revestimento ele pode ser branco ou amarelo, na dependência da presença de frio ou calor. Ele pode ser umidade frio ou umidade calor, ok? O pulso é um pulso de corda, no sentido de ser um pulso de estases, né? Um pulso que o fígado tenta liberar essas estases, essas mucosidades, mas ele está ali batendo, tentando, mas não é um pulso de fígado clássico, porque ele é um pulso escorregadio. Então, o que ele diz para mim? Olha, o fígado está me dizendo, olha, eu estou tentando fazer um trabalho que não é meu, porque o baço não está movendo isso e esse negócio está acumulando, principalmente quando a sintomatologia fica em cima do epigastro dilatado, da opressão torácica, né? Que o fígado tenta e não consegue. E como essa mulher não tem um baço forte, é vazio, não tem energia também, porque também é vazio, ela não consegue sustentar o sangue dentro dos vasos. E
Como a deficiência de baço, geralmente ela se manifesta mais da cintura para baixo, aonde está justamente o aquecedor inferior, aí a gente tem a hipermenorreia associada. Ela não tem energia sequer para controlar este sangramento, ok? Qual é o princípio terapêutico que a gente vai atuar, né? A gente vai agir em cima da expulsão dessas mucosidades para transformar essa perturbação. E para que eu consiga fazer isso, eu também preciso de pontos que tonifiquem o baço. Então, na realidade, quando a gente tem hipermenorreia de vazio de Ti com vazio de baço, além desses pontos que estão citados aqui, que é o bexiga 30, estômago 40, o VC12, estômago 25, o BP5 e o BP8, eu vou associar os pontos de vazio de Ti do protocolo anterior que eu estou mostrando aqui agora, que é principalmente o bexiga 23 e o estômago 36, o VC6 e o R3. Se essa hemorragia for muito severa, eu vou mochar o BP1 também. Então é um protocolo, gente, bem extenso. Bastante pontos são utilizados. Na maioria desses pontos, são pontos que serão, quando em tonificação, mochados, e em dispersão mesmo, porque eu quero liberar essas mucosidades, ok? Então é legal a gente pensar que pode associar os dois protocolos, ou você faz isso dias alternados, numa sessão você trabalha vazio de Ti, na outra sessão você vai trabalhar as mucosidades já instaladas, né? Ou você vai associar, colocar, mesclar na dependência da característica da sua paciente em especial, ok? Então, vamos lá mostrar esse segundo protocolo, porque o primeiro eu acabei de falar agora nos slides anteriores. Então, gente, com o objetivo de regular o daimai, que é o vaso da cintura, que é o vaso que contém, né? E, consequentemente, regular a menstruação, regular a função do dial inferior, reduzir calor se tiver instalado e, principalmente, remover umidade, que é um dos nossos objetivos importantes, né? Estabilizar a essência e o Ti no aquecedor inferior, a gente escolheu Baihuanshu ou bexiga 30, que é também conhecido como ponto do anel branco. Este ponto, ele fica localizado no sacro, ao nível do quarto forame sacral posterior, onde sua e meio lateral à crista sacral mediana. O estômago 40, gente, ou Feng Long, é ponto Luo, do canal de estômago, tá? Esse ponto, ele tem uma função interessante, porque ele regula a função tanto do estômago quanto do baço. Para quê? Para resolver fleuma. Então, é ponto que resolve mucosidade, fleuma, mucosidade calor. Ele transforma isso, ok? Ele transforma a mucosidade. Ele acalma o Shen, transforma a mucosidade do coração. Ele limpa calor do estômago e calor perverso, se estiver instalado. Então, ele é um ponto que é utilizado para enfraquecimento motor, para atrofias musculares, para fraqueza no joelho. Mas, no nosso caso, ele está sendo utilizado para hemorragia uterina disfuncional, por disfunção de baço, né? E principalmente, gente, para resolver fleuma e umidade. É um dos pontos mais conhecidos para trabalhar umidade, fleuma, mucosidade, é estômago 40, também conhecido como protuberância abundante. E aí, 4 Tsum acima do umbigo, bem na linha mediana anterior, nós temos o Zhongguan, ou VC12. É um ponto que vai pertencer ao meridiano do vaso concepção, do Renmai, é ponto mu de coleta do estômago, do aquecedor médio e ponto de conexão das vísceras, ponto mestre das vísceras, também chamado. Então, é um ponto que vai favorecer principalmente a função digestiva e a função de produção de energia no dial médio, correto? É um ponto que vai tonificar o estômago e o baço, é um ponto que, consequentemente, tonificando o estômago e o baço, eu tenho a resolução da umidade e das mucosidades e fleuma, né?
que vai regular o Qi do estômago e com isso o estômago vai funcionar melhor, que atua na questão digestiva, principalmente naquela questão que essa paciente apresenta das fezes com pedaços de alimento, porque se eu tenho baço, pâncreas e estômago funcionando adequadamente, as fezes elas vão entrar em harmonia, então não vão mais apresentar a disfunção de pedaços de alimentos nas fezes, né? Ela vai regular o apetite para um apetite mais equilibrado. É claro que quem tem vazio de Qi, vazio de baço, precisa de uma reeducação alimentar, precisa de um suporte para que evite alimentos que detonem a energia do baço, evitar açúcar, farinhas, massas, né? Alimentos muito gordurosos e dar preferência a alimentos cozidos, alimentos mais mornos, alimentos ricos em substância, para que essa energia possa ser captada de uma forma mais organizada. Então é um ponto para qualquer tipo de dificuldade digestiva, ponto que trabalha a energia emocional do elemento terra, então vai trabalhar a preocupação, vai trabalhar a ansiedade, o estado pensativo, né? Essa questão dos pensamentos invadirem a mente, então é um ponto legal. A gente tem um paciente que já chegou a um nível de estado de indolência, de não querer ouvir mais, só a sua própria mente, só ouve seus próprios pensamentos, né? Tem a sua área-alvo, é o estômago pela própria localização do ponto, e com isso a gente tem um ponto escolhido específico para as questões de função do elemento terra, não necessariamente relacionado à menstruação, mas é um ponto de suporte que vai favorecer a energia do baço e vai restaurar esse vazio através da função digestiva adequada e produção de energia. E seguindo o mesmo raciocínio, a gente escolhe estômago 25 ou Tianshu, que fica 2 Tsum lateral do umbigo, também chamado de pivô celestial, ponto do meridiano do estômago, ponto mor do intestino grosso, ponto que contém como área-alvo o trato digestivo. Então segue a mesma linha de raciocínio da escolha do VC12. Tá? Ponto que vai regular os intestinos, estômago e baço. Ponto que vai movimentar o Qi e também vai revigorar o Shui. Ponto que tem uma característica peculiar de resolver, eliminar umidade. E se tiver calor, para produzir mucosidade, fleuma, né? Calor, umidade, calor, ele vai também clarear esse calor no sistema digestivo. Além de tudo, tem a característica emocional também do elemento terra de abrir os orifícios da mente e promover que essa mente consiga, o Shen consiga se restabelecer, né? E obter uma energia mais qualificada, mais equilibrada. Ainda seguindo o raciocínio de tonificar, fortalecer o baço, a gente escolhe bem no canto anterior do maléolo medial, BP5 ou Shankyu, ponto que vai fortalecer baço, que vai regular intestinos, que vai resolver umidade, né? Ponto que também tem questões relacionadas com o Shen, de acalmar a mente, abrir os orifícios da mente. Então é mais um ponto de reforço para a deficiência de baço a nível de vazio. E aí, 3 Tsum abaixo do BP9, a gente entra com BP8 de Ji, pivô da terra, ponto do meridiano baço pâncreas de acúmulo, né? É ponto Xi, ponto que vai harmonizar o baço, que vai resolver umidade, que vai regular tanto Xi quanto Xue, tá? E também tem uma relação com o útero. Então, como eu falei lá num outro slide anterior, né? Esse é um ponto que regula o útero, que remove obstruções do canal do baço, um ponto analgésico que interrompe sangramento e controla a hemorragia pela função de manter o sangue dentro dos vasos do elemento terra. Então, é um ponto de suporte importante pela sua relação com o útero e pela sua relação da hemorragia uterina associado. Então, ele vai não só fortalecer o baço, pâncreas e estômago, mas também ele vai atuar controlando o sangue dentro dos vasos
uterinos. E com isso a gente fechou aqui o protocolo de hipermenorréia por vazio de Ti com vazio de baço. Não esquecendo que, dependendo da paciente, eu posso associar os bexiga 20, bexiga 23, o BP1, o R3, o VC6, que são os pontos do outro protocolo. Eu não preciso colocar o outro protocolo inteiro. Eu posso mesclar de acordo com a necessidade. Se há um maior vazio de energia, o VC6 ele pode ser associado junto com o R3. Se há um desequilíbrio maior do baixo, bexiga 20 pode entrar. Se há um desequilíbrio de energia que a gente vê que tem a ver com o rim, a gente entra com bexiga 23. Então, na realidade, o que eu vou fazer? Eu vou buscar pontos do protocolo anterior que tenham relação com a minha paciente específica e fazer essa compilação, esse somatório de protocolos, ok? Muito bem. E aí a gente tem uma complicação da desarmonia anterior. Quando essas mucosidades, pela deficiência de baço e deficiência de Ti, chegam a ponto de se transformar em calor, a gente vai ter os mesmos sintomas da desarmonia anterior, porém com leucorreia amarela, que vai mostrar que existe a manifestação da mucosidade calor no aquecedor inferior. E sintomas de calor. Então vai vir boca seca, revestimento lingual amarelo, o pulso de mucosidade, o pulso escorregadio, porém rápido, que é a presença do calor, e dilatação abdominal associada, que é relacionado não só à mucosidade, como também à deficiência tanto de Ti quanto do baço, correto? Principalmente Ti do baço. Então, como princípio terapêutico, eu preciso continuar na minha questão de tonificar o baço para ajudar o Ti e, consequentemente, eu consigo, com o baço trabalhando adequadamente forte, controlar essas mucosidades, e aí eu vou expulsar isso para transformar essa perturbação. E também eu vou esfriar. Então a gente coloca pontos que tenham relação com esfriar também, como C8, por exemplo. Então eu entro com certeza com bexiga 20 nesse caso. O F13 é um ponto muito legal para trabalhar essa questão de esfriar, de transformar, de liberar também estagnações, porque é ponto da madeira, um pontinho da madeira legal. O BP2, o C8 e o estômago 41, ok? Iniciamos então com o ponto Chu dorsal do baixo, bexiga 20, um Tsu e meio da linha média posterior, na altura, gente, da borda inferior do processo espinhoso de T11. Então aqui está a pontura do bexiga 20, Pichu, que é o ponto Chu dorsal do baço. Esse ponto ele tem uma indicação muito forte em cima da resolução de fleuma e umidade, tá? É um ponto que tonifica o baço e o estômago, que consequentemente, por isso, ele vai trabalhar as questões de umidade e mucosidade, né? É um ponto que vai regular a digestão e, principalmente, ele vai elevar o Ti do baço, que é um dos nossos objetivos. Através da tonificação do baço, a gente consegue, a médio e longo prazo, resolver as questões de acúmulos de mucosidade. Ele nutre Chue e, como é um ponto do baço pâncreas, né, que é um ponto Chu, ele tem uma relação com manter o sangue dentro dos vasos. Então, ele interrompe sangramento. Então, ele trata questões de hemorragia, que é a sintomatologia da nossa paciente. Já o F13, Zhang-Men, que fica bem na ponta da primeira costela flutuante, aí ele fazendo a pontura ali, ó, da ponta da primeira costela flutuante, ele é um pontinho muito legal. Por quê, gente? Porque esse ponto, também chamado de porta da realização, é ponto modo baço e é ponto de Rui, ponto de influência dos 5 órgãos Yin. E com isso, ele tem uma característica muito legal de remover a estagnação do Ti do fígado, porque é ponto do fígado, mas ele é ponto que harmoniza o fluxo do Ti, do baço e do estômago. E melhor, ele tonifica o yang do baço se ele for mochado. Então, ele vai melhorar a questão de deficiência de baço. No nosso caso, a gente não vai utilizar mocha porque o paciente já apresenta calor na sua sintomatologia, tá? A gente vai utilizar ele
ponturado apenas com agulha, podemos até usar ele em tonificação, mas não é com moxa, ok? Então, para distensão abdominal, diarreias, dores no hipocôndrio ou para trabalhar mucosidades, massas abdominais, esse é um ponto bem legal da gente escolher para tratamento. E aí a gente vai entrar com um ponto do movimento fogo, um ponto de tonificação, o ponto BP2 da DU. Este ponto ele fica na face medial do hálux, na depressão distal à articulação metatarsofalangiana, na linha exatamente de mudança de cor de pele, ok? Este ponto é um ponto que, apesar de ser um ponto de tonificação, ele é mais utilizado para eliminar calor nos padrões de excesso, que é o que a gente está apresentando como sintomatologia, mucosidade que se transforma em calor, correto? Então, meteorismo, dor de extensão abdominal, dores gástricas, regurgitação, indigestão, tudo isso ele é tratado, plenitude de tórax, a gente trabalha também com esse ponto, porque ele é um ponto que vai promover a digestão, dissolver a estagnação no tubo digestivo, vai facilitar, né, o trabalho do elemento terra, do baço pâncreas, vai fortalecer e harmonizar o tiroideal médio e vai eliminar calor. Então, ele é interessante tanto para a questão de eliminação do calor, quanto para a questão de tonificação e de ajuste do dial médio para que o baço possa ter energia suficiente para transformar essas mucosidades, né, e evitar a formação de novas mucosidades. E aí a gente completa BP2 com BP3, que é o Tai-Bai, ou grande branco também falando. Ele fica na margem medial da face do pé, numa depressão proximal à cabeça do primeiro metatarso, bem na linha de mudança de cor de pele, entre a planta e o dorso do pé, ok? O ponto BP3, gente, também chamado de grande branco, é ponto fonte do baço, tá? É ponto do movimento terra, que tem como função energética harmonizar e fortalecer. É o principal ponto para tonificar baço, é BP3, tá? Ele vai também harmonizar o ti do estômago, dos intestinos, ele vai reduzir calor de alimentos que não foram ainda digeridos, que estão produzindo calor interno, né? Fermentação e calor interno. Ele vai harmonizar o tiroideal médio, com isso ele consegue favorecer toda a função, né, do baço pâncreas e do estômago, transforma a umidade, é um dos pontos principais para transformar a umidade, né, que vai se reverter em mucosidade, calor lá na frente. Então, é um dos pontos principais para transformar a umidade, porque ele tonifica o baço e ele resolve fleuma, que é mucosidade, calor, né, por deficiência de função do baço. Então, quando o baço está fraco, que é o nosso caso aqui, que permite a formação de mucosidades que se transformam em calor, também chamados de fleuma, a gente tem esse pontinho para a gente combater isso. Além de ser um ponto muito bom para a memória, apesar de não estar relacionado com o caso aqui a ser estudado. E aí, gente, com o objetivo de trabalhar a questão do calor, da umidade e calor, a gente entra com C8 ou pequena mansão ou Chaofu. Esse ponto eu vou colocar aqui de novo para vocês verem, ele é muito fácil da gente localizar, porque aonde a extremidade do dedo mindinho toca, na palma da mão, é o local de puntura desse ponto, o Chaofu, ok? Então, esse ponto ele fica na palma da mão, entre o quarto e o quinto osso metacarpiano. Agora, onde a extremidade do dedo mínimo toca, lá é o local de punturar o Chaofu. E esse é um ponto do movimento fogo. É ponto que vai limpar calor perverso e falso calor nos canais e nos colaterais. Dissolve umidade e transforma umidade em calor. Então ele foi escolhido para ser, porque é um ponto que transforma umidade em calor. É um ponto que esfria.
os canais e colaterais, que transforma a fleuma, principalmente a fleuma que obstrui a mente e leva às sintomatologias de indolência que a gente citou no quadro clínico da paciente. E mais um ponto do movimento fogo, né? Ponto que vai harmonizar a função energética do estômago e dos intestinos. É o estômago 41 ou Jie-Qi, também chamado, gente, de alívio do fluxo. Esse ponto, ele se localiza na depressão central da prega dorsal transversa do tornozelo, bem entre os tendões dos músculos extensor longo, do hálux e dos dedos. Então, ele fica bem entre o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. Aqui fica o estômago 41 ou Jie-Qi. Ele é um ponto que vai fortalecer o Qi do baço e regular a sua função para remover a umidade e, com isso, também trabalha a remoção da umidade e calor. Então, ele reduz o calor e, com isso, ele vai acalmar o Shen e clarear a mente. Ele dispersa a umidade, faz limpeza de calor no estômago, é ponto local para tornozelo, né? A gente tem ele bem na região da articulação mesmo, e remove obstruções do canal do estômago. Muito bem, gente. E quando as mucosidades instaladas, elas ficam estagnadas, né? Aí a gente vai ter os mesmos sintomas, né? A hipermenorreia, os sintomas de sangue de deficiência, porém com uma textura densa, que é a mucosidade já se instalando, né? E a leucorreia, ela vai ser abundante. E aí, qual é o princípio terapêutico? O que eu quero? Bem, eu já estou com uma estagnação, eu tenho que liberar isso. Então, eu tenho que liberar tanto a umidade, que vai promover novas mucosidades quando estagnada, como eu também tenho que expulsar as mucosidades. E aí, eu vou utilizar os seguintes pontos. O BP12, que é o Chongmen, o estômago 30, que é o Qigong. O BP9 é muito bom para essa questão, que é o Yin Quan. O R8, o Jiaoxin, e IG11, o Qi, quando a gente tem mucosidade, quando tem calor instalado, ele é muito bom. Bem, gente, bem na altura da margem superior da sínfise pública, 3-1 lateral à linha média, 3-1,5 lateral à linha média, a gente tem o BP12 ou Chongmen. Esse ponto ele vai movimentar o Qi, revigorar o Xue, vai subjugar a rebelião do Chongmai, que é um vaso maravilhoso relacionado com o sangue do útero, né? É um vaso interno, além de beneficiar a micção quando a gente tem sintomatologia de micção associada. Então, para massas abdominais, para plenitude e dor abdominal, é um ponto, e para secreções vaginais, esse é um ponto utilizado de escolha. Okay? É um ponto também chamado de porta penetrante do meridiano do baço pâncreas. E aí, gente, para regular as funções energéticas do útero e do Chongmai, né, a gente tem estômago 30 ou Qigong. Qigong é um ponto que está localizado na margem superior do ligamento inguinal, medial à artéria epigástrica inferior, e fica 5 Tsum abaixo da cicatriz umbilical e 2 Tsum lateral à linha média. É um ponto que tem que ser feito com cuidado por estar próximo a uma artéria, ok? Muito bem, este ponto, ele tonifica o mar dos alimentos, ele tonifica a função e desestagna o Qi do estômago, então ele é um ponto do meridiano do estômago que melhora a função do estômago, tá? Ele harmoniza o Qi de nutritivo, também harmoniza o Xue e ele reduz a umidade. Então o estômago 30 é um ponto que reduz calor, reduz umidade, tem uma relação com o Qi da bexiga, né, e músculos e tendões associados ao dial inferior, e é trabalhado quando o abdômen está distendido, dolorido, quando há edema nos genitais externos, quando a menstruação é irregular,
É ponto para infertilidade, para impotência sexual e para revitalizar o sistema digestivo. Além disso, ele é um ponto também utilizado para menstruação excessiva, que é o caso da hipermenorreia que a gente está atuando aqui no nosso trabalho. Por quê? Porque ele regula o tino aquecedor inferior e regula o vaso penetrador do Chong-mai. E aí, meus queridos, dando continuidade, a gente entra com BP9 em Lin Quan, que fica bem entre os côndilos, o corpo e o côndilo medial da tíbia. Ele tem como função regular o baço, remover a umidade, abrir a via das águas, beneficiar o aquecedor inferior e também beneficiar a micção. Tá? Esse também é chamado de manancial Yin do montículo. Nome bonito, né? Yin Lin Quan é ponto do meridiano baço pâncreas. É ponto que harmoniza, tonifica e aquece o tido baço e que desobstrui o canal. Então, para mucosidade, para estagnação de mucosidades, eu preciso desobstruir o canal, né? Liberar essas mucosidades. Além disso, ele tem harmonização em cima do tido estômago e drena calor dos estômagos e dos intestinos. Então, é um ponto que vai trabalhar legal em cima de umidade e de mucosidade instalada. Ponto bastante utilizado para secreção vaginal, né? Para leucorreias, para dismenorreia, para dor e distensão abdominal e para umidade no aquecedor inferior. Já o Jiaoxing R8, que fica 2 Tsum acima do maléolo medial, esse pontinho, ele vai remover a obstrução do canal, síndrome B, né? E ele vai resolver umidade. Além de tudo, ele regula útero e menstruação. Então, para menstruação dolorosa, excessiva, para irregularidade da menstruação, seja ela por excesso ou por deficiência de Xue, para plenitude no abdômen, para massa abdominal, é um ponto muito legal da gente trabalhar. Além de tudo, ele também tem a questão de trabalhar o prurido genital, e às vezes as leucorreias, por calor, elas levam a uma coceira, né, uma irritabilidade na genitália externa. É ponto de acúmulo, é ponto Xi do Yin Qiao-mai, pertencente ao meridiano do rim e com área-alvo genitais e útero, também chamado de crença na troca. E com o objetivo de refrescar o calor, Alterosti escolheu IG11 para esse protocolo, ok? IG11 que situa-se na extremidade lateral da prega do cotovelo. Esse ponto é ponto que clareia calor, que esfria sangue, que remove obstruções por calor, né? E que remove calor também no canal do intestino grosso. Então, qualquer indicação de calor interno, seja no sangue, seja calor, vento calor, qualquer situação de calor interno, ele vai atuar bastante, ok? É ponto do meridiano do intestino grosso, também conhecido como charco tortuoso. E com esse pontinho a gente finalizou a desarmonia da hipermenorreia por estagnação de mucosidades. E aí a gente entra na associação de estagnação de mucosidade com vazio de baço. Então eu vou ter uma situação em que só vai piorar essa estagnação de mucosidades, correto? Porque se um baço não está vazio, aí é que ele não consegue mesmo transportar isso, liberar isso, esvaziar essas mucosidades, liberar, né? Dissolver essas mucosidades. E o fígado sozinho não vai dar conta dessa liberação, dessa estase. Então eu tenho como sintomatologia a hipermenorreia, mas as características de baço. Então as fezes são pastosas, o revestimento lingual é branco e gorduroso, o pulso é um pulso por deficiência de baço, é pulso vazio, porém ele é escorregadio, presença de mucosidade instalada, né? Leucorreia abundante e branca. O princípio terapêutico será expulsar a mucosidade, expulsar a umidade, tonificar baço. E com isso a gente consegue resolver a questão de manter o sangue dentro dos vasos e combater a hipermenorreia, ok?
e liberar essas mucosidades que estão atrapalhando a função do elemento terra. Então, com moxa, porque a gente tem uma leucorreia abundante e branca, ok? A gente vai trabalhar o bexiga 20, o estômago 36, o BP3, o BP6, estômago 40 e VC4. Se vocês repararem, são pontos que elevam a energia do baço, são pontos que movem estase de uma forma geral, liberam as estagnações e transformam mucosidades, ok? E como a gente tem vazio de baço, a gente inicia com o ponto Chu dorsal do baço, Pichu, né? Bexiga 20. Este ponto ele vai tonificar tanto o baço quanto o estômago, gente. Ele vai resolver a umidade, além de regular intestinos também. Mas ele tem uma característica legal de regular a digestão. Com isso, ele faz com que haja uma melhora de uma energia de uma forma geral, porque ele eleva o Qi do baço. Além de tudo, ele nutre Xue. Por ser pertencente ao baço e ser ponto Chu dorsal, ele vai atuar também na interrupção de sangramentos e hemorragias. E Zhu Sanli, né, estômago 36, ele vem como um tonificador, né? Um tonificador do Qi, do Xue, da energia de defesa, um tonificador do baço, porque ele beneficia baço e estômago. Ele tonifica Xue, ele tonifica Qi original. Ele é um ponto que regula o Qi nutritivo, também vai atuar também no Qi defensivo, mas ele regula o Qi nutritivo. Eleva a energia Yang, expele umidade, expele frio, né? Então ele é um ponto tonificador, ele vem como um grande levantador da energia nesse protocolozinho de estagnação de mucosidade com vazio de baço. Se o pulso tiver lento, não tiver características de calor no pulso dessa paciente, com certeza moxa nele é bem indicado. E como ponto tonificador do baço, né, eu tenho um estado de vazio, primeiro eu tenho que resolver essa questão de vazio de baço para que eu possa liberar as mucosidades, correto? Porque não adianta só o fígado atuar liberando as estases, né, de energia e de tentando abrir e liberar o fluxo de energia. Eu preciso de energia e eu preciso de um elemento terra adequado para resolver a mucosidade. Então, o BP3 ele é um ponto ideal, também chamado de branco supremo, né? É ponto fonte do baço. Então, para todas as questões de deficiência de baço, ele é escolhido, porque ele fortalece baço, ele resolve umidade, ele regula intestinos, né? E ele trabalha todas as questões de sintomatologia de deficiências de baço, de deficiências que se manifestem nas funções digestivas. E ele, gente, é o principal ponto para tonificar o Qi do baço. Para harmonizar o Qi do dial médio, ele é muito interessante. E para transformar umidade e todo tipo de fleuma ou mucosidade relacionado à disfunção de baço. Então tem que trabalhar BP3, correto? O Saninjal, ou cruzamento dos 3 Yins, né, é ponto de tonificação, tanto do baço quanto do rim, quanto do fígado, né? Ele tonifica a essência, o Qi dos rins, ele ajuda o fígado, né? Mas ele também vai trabalhar a questão do Qi do estômago e do dial médio e inferior. Além das características do BP6 de transformar a umidade, de harmonizar o Qi do útero, de regular a menstruação, que a gente já estudou diversas vezes em cima do BP6, ok? Então, é um ponto que regula o útero, que regula a menstruação, mas que também tonifica baço, além de tonificar os outros Yins do pé, como rim e fígado. E aí entra no nosso protocolo o estômago 40, Feng Long, também conhecido como saliência abundante, ponto Luo. Ponto, gente, que vai regular a função do estômago e do baço para resolver fleuma patogênico. Ponto que acalma Shen, transforma a mucosidade, principalmente as mucosidades do coração, tá? Que limpa calor do estômago e calor perverso. Logo, a gente tem
um trabalho em cima desse calor e uma prevenção de instalação de mucosidade e calor, né? E é um ponto que acalma também e abre os orifícios da mente. Então ele trata diversas sintomatologias que vão desde a opressão no tórax, tosse, edemas, etc., mas entra na questão de ginecologia obstetrícia com as questões de nódulos uterinos, de mucosidade, de massas que estejam instaladas na região do útero, a instalação da mucosidade em forma de massa já instalada. Então, estômago 40 é um ponto muito legal para a gente trabalhar essa questão. E aí, fechando o nosso protocolo de hipermenorreia por estagnação de mucosidade com vazio de baço, a gente entra com o Guanyu-1 ou VC4, também chamado de residência do Ti primordial. Ele é um ponto que dá um reforço de Ti geral, que tem uma característica de reforçar e aumentar o Ti original e o Yuan Ti, mas também fortalecer o Yang Ti, tá? Tem uma relação com o Ti do rim, de estabelecer, dar uma estabilidade ao Ti do rim, harmoniza e aquece o Ti do útero, ok? Então ele trabalha, tonifica o Ti do útero, regula a menstruação, harmoniza tanto o Jiao inferior como o Jiao médio, restaura colapso de Yang e remove a umidade e reduz calor. Então ele tem várias funções, e dessas várias funções, além das que eu já citei, mas essas que eu citei são funções primordiais para a questão de fechar esse protocolo de estagnação, porque ele faz várias coisas que são necessárias para a sintomatologia da nossa paciente, né? Para a síndrome instalada na nossa paciente. Ok, minha gente? Então, VC4, Guanyu-1, é ponto de cruzamento com o canal do baço, rim e pâncreas, é ponto mo do intestino delgado, é ponto que vai dar uma tonificada tanto na região inferior como na média e restaurar essa energia do baço que a gente está precisando tanto, ok? E com isso, gente, a gente finaliza mais um videozinho dos distúrbios da menstruação. Agora a gente falou de hipermenorreia. Na nossa próxima videoaula, a gente vai discutir e estudar as questões ainda das perturbações das menstruações, porém agora a gente vai atuar nas hipomenorreias, ok, gente? Muito obrigada, até a nossa próxima videoaula.